Então, vamos hoje falar nessa segunda aula, né, sobre a arte de empreender. Eu quero trazer, em primeiro lugar, uma reflexão para vocês. Na verdade, é um questionamento, né? Vocês acreditam que todo empreendedor, né, uma vez que a gente já está falando aí de empreender, né, que todo empreendedor é um vendedor? Respondam aí no chat para mim. Todo empreendedor é um vendedor? Nem sempre empreendedor é vendedor, é isso, Rô? Quem mais? Quem discorda? Gosta da treta, gente. Desde ontem que eu tô querendo ver a treta. Nem todo empreendedor é vendedor. E todo vendedor é empreendedor? Essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês. Nem todo vendedor ele vai ser um empreendedor, tá? Por quê? Porque na maioria das vezes, o vendedor que a gente conhece e que vem mudando no decorrer dos anos é aquele vendedor de loja, né? Aquele vendedor fixo, que ele é contratado para vender. Contudo, todo empreendedor, ele precisa ter um pouco de vendedor na veia dele. Por quê? Porque o empreendedor, gente, independente de qual área ele vai empreender, na verdade, em todas as áreas hoje, a gente precisa saber vender. Eu não tenho como falar para vocês de negócio, de business, sem falar de venda. Então, a gente precisa vender, porque ela vai sustentar todo o nosso negócio. E ainda mais o nosso negócio, né? Que é um negócio de venda direta. Então, por que é mais simples falar de venda dentro de marketing? Porque quando a gente entra, o ideal, né? E aí, se alguém falou para vocês diferente, mas o ideal é que as pessoas sejam sinceras e honestas e digam: olha, você vai entrar num negócio de venda, que você vai precisar vender. E aí, abre um parênteses aqui, acontece a primeira grande frustração das pessoas, né? Por quê? Porque elas entram no negócio acreditando que o produto se vende e o produto não se vende. Ele precisa do vendedor, tá? E o vendedor é aquela pessoa que vai levar o produto e é ele quem vai se relacionar com o cliente. Por isso, gente, que todo empreendedor ele precisa ter um pouco de vendedor. E eu acredito muito mais nos empreendedores que estão ou já passaram por essa linha de frente. Então, se a gente for pegar grandes nomes no Brasil hoje, como por exemplo, Flávio Augusto, né? É um homem que é o dono da WhatsApp. Hoje ele pode dizer de novo que ele é dono da WhatsApp, mas ele já vendeu a WhatsApp, já foi vendedor de cursos de inglês sem nunca ter falado inglês. Mas qual é o grande diferencial dele? Ele já esteve na linha de frente. Então, hoje, ele traz toda a bagagem dele, ainda que ele esteja, como que eu posso dizer, no topo da carreira dele, né, no patamar mais alto da empresa dele, comandando, chefiando, ele tem essa característica de rua. Então, ele consegue trazer para a realidade do negócio dele muito do que ele precisa, tá? Então, é importante que a gente tenha essa noção, que empreender não é só eu abrir uma loja, não é só eu fazer contabilidade, não é só essa parte. O empreendedor ele precisa ter um pouco de vendedor na veia dele. E eu diria que a gente, muito mais, a gente tem que sim começar a se chamar por vendedora, começar a aceitar esse título, para que a gente possa se despir de alguns preconceitos que a gente vem, né, desde lá de trás recebendo. Graças a Deus, hoje é uma profissão, eu não diria nem que vendedor é uma profissão. Vendedor é uma característica, tá? Que em muitas profissões é importante. Vocês me seguem lá no Instagram, talvez vocês já até ouviram essa história. Mas no início de outubro eu precisei fazer uma ultrassom. E aí eu já fazia ultrassom numa clínica específica, fui lá de novo.
Marquei e tal, beleza. Na última semana, a médica teve um imprevisto, não ia poder me atender, pediu para eu procurar outro médico. Procurei o médico que ela indicou, e aí ela falou que esse médico era mais barato do que ela. E aí eu voltei toda feliz, né, gente? Porque o que a gente quer é pagar menos. Aí fui fazer lá a bendita da ultrassom. Quando chegou na hora de fazer a ultrassom, eu já estava dentro da sala. Eu e o Jeff já dentro da sala. E aí o médico vira pra gente e fala assim: olha, Amanda, tem que fazer essa ultrassom aqui, mas a sua médica te falou que tem que fazer a medição do colo do útero? Aí eu, oi? Que é isso, gente? Aí ele falou assim: não, eu vou te explicar. Funciona assim, assim, assado. Gente, eu vou dizer não pro médico? A pessoa tá grávida a primeira vez, não sabe nem para que rumo que vai. O médico falou que tem que fazer, eu falo, sim, senhor, bora fazer, tá certo. Mais R$ 200. Me vendeu lá o exame. Tô lá deitada fazendo o exame, já na metade do caminho, ele bota a imagem, o ultrassom lá do bebê, bonitinho, daqui a pouco ele coloca a imagem em 3D. Eu já sabia o que era, né, gente? Aí o senhor, meu marido, já emocionado nessa altura do campeonato, o 3D lá rolando, coisa mais lindinha. Ele falou: olha, Amanda, você pode levar essas imagens em 3D para casa por mais R$ 200. E eu, ai, doutor, não, vamos deixar mais para frente. Eu juro, gente, eu falei isso para ele. Não, vamos deixar mais para frente, lá para 30 semanas. Ele falou: não, Amanda, o ideal é agora, porque ainda tem espaço na sua barriga para a gente ver o bebê. Depois a gente não vai conseguir fazer tantas imagens. Agora a gente consegue fazer várias imagens. Aí eu, tá bom. Eu já disse, não, doutor, faz, faz. E aí, gente, mais R$ 200. Então, o médico, que ele não precisaria me vender, né? Porque eu já tinha procurado a clínica dele, me vendeu aí o dobro. Eu ia pagar mais barato, paguei R$ 400. Gente, deixa eu dar um jeito aqui nessa central, porque o negócio esquentou eu falando com vocês. Tu ri, né, Débora? Mas é um fato verídico. Deixa eu dar um jeito aqui na central. Turbo, turbo, turbo. É. Então, ele me vendeu aí 2 exames a mais que eu precisava fazer? Precisava fazer. Um não, né? O outro sim. Mas que o que a gente tira dessa lição, né? Dessa situação? É que ainda que ele seja médico, ainda que ele tenha uma demanda muito grande, ele sempre vai poder aumentar o ticket médio dele se ele souber vender. Então, eu fui fazer um exame e fiz 3, né? Eu ia gastar R$ 400, gastei R$ 800. Por quê? Porque o médico soube, primeiro, a hora de vender, então ele tem a técnica. Segundo, o que me vender. Entende? Ele não me vendeu tudo junto. Agora fazer o 3D, ele não deixou para assistente lá de fora fazer isso, porque ele sabe o poder da autoridade do médico, né? Então podia ser que quando eu ligar, se eu ligasse para lá, para atendente, ela falasse: Amanda, você quer fazer 3D? Quer dizer, não, não precisa de 3D, e eu ia sair convicto de casa, isso é muito mais difícil dele reverter isso lá. Então, ele mesmo sabe disso, tá, gente? E não duvidem, eles sabem, porque hoje a maioria das profissões, na maioria dos congressos, tem técnicas de vendas. E isso é importante para todas as áreas, tá? Então, nós, como empreendedoras, precisamos sim saber vender. E quando eu falo saber vender, gente, é tanto o produto físico, a base, o batom, o blush, como o negócio. Primeiro de tudo, você vai ter que saber vender o negócio para a sua família, você vai ter que saber vender o negócio
para o seu marido, você vai ter que saber vender o negócio para os seus irmãos. Se você não souber vender o negócio para essas pessoas, dificilmente você vai conseguir apoio. E por que a gente não consegue vender para essas pessoas de forma geral? Porque geralmente a gente não tem resultados práticos, tá? E aí é mais difícil construir esse apoio. E aí, pela nossa falta de resultados, a gente tem uma insegurança muito grande. Então, hoje, para a gente começar a nossa aula, né, eu queria trazer essa reflexão sobre o vendedor, mas sobre essa insegurança mesmo de vender o negócio. Como você tem vendido o negócio para as outras pessoas? Como um negócio positivo, como um negócio exaustivo? Como um negócio que te traz retorno ou como um negócio que te traz apenas dor de cabeça? Porque tudo isso vai impactar nos seus resultados. E não se enganem, vai impactar no resultado da venda da base, do blush, do batom. Se você enxerga o negócio por completo, né, e entende que ele é lucrativo, sólido, que você pode expandir, fica muito mais fácil de você crescer. E aí é onde entra a nossa visão. Falei sobre isso na aula passada. A nossa visão sobre aquilo que a gente está construindo. Será que eu estou preocupada com o próximo mês? Ou será que eu estou preocupada com o próximo trimestre? Será que eu estou preocupada com o próximo bimestre? Com o próximo semestre? Com o próximo ano? Entendem? O norte-americano, ele já é acostumado, gente, a falar o salário, falar quanto ele ganha de renda anualmente. Então, ele sempre vai falar que ele ganha, vou dar um exemplo, 100 mil no ano, 200 mil no ano. Então, com esse valor em mente, a gente já tem mais ou menos uma noção de quanto ele recebe por mês. Até porque lá a forma de recebimento não é mensal, geralmente é semanal, e eles ganham por hora trabalhada e não por profissão, né? Mas, enfim. Então, por que é mais fácil a gente visualizar um tempo... Na verdade, por que é mais fácil? Não. Por que é melhor a gente visualizar um tempo maior? Porque eu preciso trabalhar quadrantes. Se eu divido o meu mês, eu tenho muito pouco tempo para aprimorar resultados. Tá? Então, já é legal dividir o mês, mas você precisa aprender a trabalhar com uma visão maior. E essa visão, ela precisa trazer o negócio. Se você não entender sobre o negócio que você está inserida, se você não entender sobre o Marquei, se você não entender sobre a empresa que você está, vai ser impossível você construir essa visão. E aí, vai ser mais difícil ainda você ter resultados sólidos e lucrativos. Por que tem tanta consultora que não conquista corte, que não conquista os desafios da empresa? Porque elas não entenderam tudo que Marquei pode agregar. E aí, uma coisa que eu entendi no meio da minha trajetória Marquei é que uma conquista, ela geralmente vai puxar outras, desde que eu saiba onde mirar. E aí é que vem o grande segredo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês. Geralmente, a gente mira na conquista aqui, né? Vamos supor, 3.600 pontos do desafio trimestral. Então, conquisto o primeiro nível, eu vou mirar aqui. Esses 3.600 pontos, eles me trazem o que mais de resultado? Consultor estrela. Ai, Jesus. Então, eles trazem algo a mais. Porém, se eu miro no 5º nível do conquista trimestral, ele vai me trazer todos os outros níveis. Então, tudo que tiver aqui dentro, ele vai me trazer. Além disso, o conquista trimestral, eu também conto inícios. Então, eu tenho a carreira. Então, tudo que tiver dentro desse círculo, eu vou puxar para mim. Entende? Por que eu sempre falo que é importante focar na carreira? Focar em fazer inícios, crescer na carreira. Porque, geralmente, os inícios, eles puxam os reconhecimentos ainda que de venda. Então, por exemplo, agora, a gente tem pré-qualificação para Dallas. Com 6 inícios, eu conquisto os 2 níveis do desafio. Então, eu conquisto a caneca, conquisto a bolsa e estou pré-qualificada para Dallas. São 3 coisas. Além disso, com 6 inícios, se eu fizer 6 inícios qualificados no trimestre, que é de outubro a dezembro,
eu subo do primeiro nível para o terceiro nível no conquista trimestral. Então, ainda que eu seja só uma estrela safira, eu conquisto mais de um item no conquista trimestral. Entende? Então, geralmente, os meus inícios, eles vão puxar muito mais benefícios, tanto para mim, quanto para quem vai entrar, tá certo? E aí, uma coisa que a gente precisa entender é isso. Quais são os benefícios da carreira? Quais são os benefícios do negócio por inteiro? E como eu disse, quem assistiu a aula gravada, ouviu isso. Quem não assistiu, corre lá para assistir a primeira aula. Se eu tenho, né? Se eu tô focada na carreira, se eu tô querendo crescer e desenvolver o meu negócio, eu tenho menos risco de desistir e vou ter mais resultado em vendas. Por quê? As pessoas, elas querem comprar de quem está tendo resultado. As pessoas querem comprar de quem elas estão vendo desenvolver o negócio. Gente, eu bato nessa tecla para vocês, principalmente para quem ainda não está aparecendo nas redes sociais. Se você não está postando, se você não está sendo vista, as pessoas não vão lembrar de você. E isso inclui as nossas clientes e as pessoas que querem se cadastrar. Tá certo? E aí, como a gente começou a falar na aula passada, hoje a gente vai aprender sobre um benefício, na verdade, uma estratégia uma estratégia para a gente vender mais, tá? Então, qual é essa estratégia? Eu tô com dor, gente. É normal isso. Acho que é porque eu fiquei muito agitada hoje. Vocês me deixam louca nesse dia. Enfim, então, qual é a melhor forma de vender? Lembrando, vou falar isso 10 mil vezes que é para entrar na cabeça de vocês. Quando eu falo de venda, eu estou falando de todos os nossos produtos. O nosso melhor produto é o negócio. Se vocês aprenderem a vender o negócio, pronto, estamos feitas. Vocês vão vender muito mais produto e vão crescer de forma muito mais estruturada. Tá certo? Agora, qual é a melhor forma de vender? Não existe só uma, mas na minha opinião, a melhor forma de vender. Quem chuta? Olha, a Mayara chegou! Quem chuta? A melhor forma de vender? Não? Deixa eu ver. Esqueço. Débora falou pessoalmente, demonstrando. E como é que tu faz, Débora, para vender então, minha filha? Olha, conta mais, Débora. Conta mais, que eu quero saber desse sábado aí. Dessa venda. Mas eu vou falar. Melhor forma de vender é se relacionando. Seja virtualmente, seja pessoalmente, relacionamentos vendem muito mais. As pessoas, elas querem comprar de quem elas gostam, de quem elas confiam. Então, é muito importante que você saiba se vender. Relacionar-se é a melhor forma
de você vender. E isso tanto faz se for pessoalmente ou online, tá? Virtualmente. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente boa que nem demonstra, nem precisa demonstrar, mas está todo dia ali na rede social se relacionando com a clientela dela, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês entenderem bem sobre isso. Claro, gente, a demonstração, experimentar o produto, fazer com que a cliente se sinta importante, aumenta o nosso potencial de venda. Mas, se você não souber se relacionar com o cliente no momento da sua chegada ali, né, no momento da demonstração, de nada vai adiantar. Certo? Então, é muito mais sobre... Ó, vou dar um exemplo para vocês. Sexta-feira, eu fiz uma parceria com a Caixa Econômica Federal. Deixa eu só anotar um negócio. Sexta-feira eu fiz uma parceria com a Caixa Econômica Federal. E aí, elas me chamaram, que era para um café da manhã para as funcionárias. Eu falei, eu posso passar amanhã na agência e tal? Tem algum problema? Captar clientes e tudo mais? Não, fica ótimo, para a gente estar tranquilo e tal. Falei, então tá bom, então eu vou para passar amanhã. Separa uma mesa lá para mim, que eu vou montar uma mesa de produtos lá. E aí, gente, como que eu tenho feito? Quando é um evento aberto, que eu não sei quantas pessoas vão vir, eu estou levando pouquíssima coisa de demonstração e mais coisas de venda. Então, eu monto uma mesa bonita de venda, e aí as pessoas... eu quero isso, quero aquilo, não, já pego pix, papo, foi, né? Só que aí o que aconteceu? Eu fiz primeiro com as funcionárias, a gente assistiu uma palestra super legal também, e aí no final eu fiquei para atender o público da agência, certo? Só que aí eu fiquei sentada na mesa e ninguém veio. Eu fiquei tipo uns 30 minutos e ninguém veio. E aí vem a sacada, gente. Os produtos estavam lá, a mesa estava bonita, eu estava simpática e tal, mas eu não tinha quebrado a barreira, né, de me relacionar com o cliente. E aí foi quando eu falei, já sei o que eu vou fazer, vou pegar 2 perfumes e vou lá pedir a opinião deles. Fui lá, gente, escolhi as minhas clientes, porque a gente tem que saber isso também, não adianta ir com as que não são simpáticas, fui com as que são simpáticas. Dei bom dia, pedi a opinião, mostrei os perfumes e convidei elas para ir lá na mesa enquanto elas aguardavam a senha. Eu fiquei bem embaixo de um telão, então elas não precisavam se preocupar, elas iam ver quando a senha fosse chamada. Vendi R$700 naquela manhã. Imagina se eu tivesse ficado sentada. Entende? Então, o relacionamento, ele precisa acontecer. E aí, ó, o porquê que fica mais fácil vender na demonstração? Porque, em geral, a gente é mais simpática pessoalmente, né, gente? A gente se esforça mais pessoalmente. Online, no WhatsApp, é mais difícil ali de eu expressar tudo aquilo que eu quero, de eu me conectar, como a Rosângela falou, com a cliente, tá? E aí tem uma aula já gravada, agora eu não lembro se eu subi no YouTube, eu sei que tá gravada, eu vou procurar onde é que tá se eu não subir, mas falando sobre isso, né? Sobre como que você pode criar esse rapport com a sua cliente e a importância de você criar essa conexão, esse vínculo com ela desde o primeiro momento, desde a hora que você abre o portão da casa dela, você tem que criar essa empatia com ela. E aí, gente, a gente tem histórias aí a dar de balde. Por quê? Porque ia comprar R$100, às vezes ia comprar uma base, um batom, comprou 700, comprou R$500, certo? Mas pelo relacionamento. E aí eu quero falar outra coisa aqui para vocês. Quero trazer um exemplo para vocês de fora de uma equipe. Talvez algumas de vocês conheçam a Virgínia, mulher do Zé Felipe, nora do Leonardo, lá do Leandro e Leonardo, né? Ela é uma influencer com alto poder de convencimento. Então, a maioria das marcas queria ela como influencer. Por quê? Porque ela já se relaciona com o público. Quem assiste os stories dela se sente parte da família dela, se sente parte do dia a dia dela.
Por quê? Porque desde lá de trás, desde quando ela começou, os stories dela não são montados, os stories dela não são arquitetados. Por quê? Ela vende o dia a dia dela, ela vende a realidade dela. Então, ela traz a conexão para isso. E, ó, os produtos que ela vende esgotam no lançamento. Então, a gente tem um exemplo, o Booster, que ela lançou, foi ano passado. No primeiro dia, no lançamento, ele esgotou em 30 minutos. Mas uma coisa ela fazia também, a repetição dos stories, né? Eu tô dando o exemplo dos stories para vocês entenderem essa questão de se relacionar com a audiência. Ela estava todos os dias nos stories fazendo a mesma coisa. Então, antes dela dormir, ela passava um produto no rosto, só que ela não falava sobre o produto, ela falava sobre o dia dela, ela falava sobre o que aconteceu com a filha, ela falava sobre o que aconteceu com o marido, ela falava sobre a briga, sobre não sei o quê. E o produto estava ali. E o povo queria saber do quê? Do produto, mas estava ouvindo da vida dela. E o povo queria saber do quê? Do produto. Quando ela lançou o produto, o povo comprou o produto. Porque o relacionamento, o envolvimento das pessoas ali era mais forte. Tá certo? Então, isso é muito importante, tanto para o digital quanto para o presencial, tá? O demonstrar, o ir pessoalmente, ele tem os benefícios, mas de nada vai adiantar se você não tiver um bom relacionamento. E aí, gente, como que a gente pode começar a se relacionar com as nossas clientes? E aí, Mary Kay Ash, quando criou essa empresa, eu vou falando com vocês, vou tendo insights. Quando Mary Kay Ash criou essa empresa, ela fez um modelo, né, de negócio, não só de negócio, mas um modelo de como fazer. E o primeiro passo de uma demonstração é o quê? Contar a nossa história. Então, eu preciso contar a minha história. Como que as pessoas vão me conhecer se elas não conhecem quem é a Débora, quem é a Jane? Entendem? Como que as pessoas vão querer comprar de mim se elas nem sabem o porquê que eu faço o que eu faço? E aí tem um livro muito legal, que ele tem continuidade, mas eu só li o primeiro, que chama Comece pelo Porquê. É uma grande estratégia de venda, de venda não, é uma grande estratégia de marketing, você vender o porquê você faz o que você faz. E isso precisa estar inserido na nossa história. Então, se tem uma coisa que você vai aprender hoje, é contar a sua história. Seja por texto, seja por áudio, seja pessoalmente. E aí você precisa entender uma coisa. Todas as vezes que você for contar a sua história, você vai estar gerando conexão com a pessoa. Só que cada vez que você for contar a sua história, vai ter um ponto relevante que você vai ter que ressaltar. A gente vai já falar sobre isso. Porém, cada forma que você for contar, precisa ser de um jeito diferente. Então, eu vou dar um exemplo. Se você vai contar a sua história pessoalmente, você não vai gastar meia hora contando sua história, você não vai se empolgar contando sua história. Porque já pensou você chegar na casa da cliente e começar meia hora falando de você? Que a gente vai dizer, nossa, que mulher chata, suportável. Entenderam? Então, ela precisa conhecer a Jane, ela precisa conhecer a Débora, ela precisa conhecer a Amanda, ainda que ela seja sua melhor amiga. É importante você contar a sua história. Só que num momento, num presencial, é 1 minuto e meio, 2 extrapolando. Por quê? Porque naquele atendimento presencial, a cliente precisa sentir conexão com você, mas que ela é mais importante do que você. Entende? Diferente do online. No online, as pessoas estão te assistindo, as pessoas estão te lendo, às vezes, no feed. Então, elas têm mais tempo de captação, tá? Você precisa usar um storytelling um pouco mais aperfeiçoado para contar isso no online, a gente vai falar aqui também, mas o tempo é maior.
né? Porque elas já estão predispostas a te ouvir, elas sabem que não podem falar. Contudo, quando a gente sabe que a gente acerta no online, quando a gente recebe muito direct naquela especificidade, então, às vezes é no momento, no ponto de dor que você está contando ali. Por exemplo, eu contei essa história da ultrassom, né, que gastei e tal, no meu direct. Várias pessoas, no meu stories, várias pessoas me mandaram por direct quem é o médico. Por quê? Elas já passaram por isso. Eu gerei conexão com elas, entende? E por mais que naquele momento eu não vendi nenhum produto para ela, né? Nesse assunto, a gente está falando sobre venda, mas por mais que naquele momento eu não vendi nenhum produto para ela criou uma conexão muito mais forte comigo, um vínculo muito mais forte comigo. Eu trouxe ela para perto, certo? Então, com certeza, elas continuam ali assistindo os meus stories, ok? Então, vamos começar aprendendo aí a contar a nossa história. Primeira coisa, você vai responder, eu trouxe 4 perguntas que você vai responder. A primeira delas é, quem era, pontinho, pontinho. No caso de vocês, vocês vão responder quem era Rosângela, quem era Maiara, quem era Amanda, tá? Vocês vão responder essa pergunta. E aí, não é para você dizer assim, quem eu era antes de Marquei. Não, gente, até porque a maioria de vocês não são exclusivas Marquei. Mas a intenção dessa pergunta é que você olhe para o seu passado, para o seu histórico, e relembre coisas importantes, principalmente da sua infância, principalmente da sua juventude. Então, como que você era lá atrás? Você era mais esperta da turma? Você era mais preguiçosa da turma? Quais eram os seus pontos fortes? Lá na faculdade, quem era você? Você era quietinha, né? Você fez faculdade de geologia, ó, eu inventando aqui. Você fez faculdade de enfermagem, você era aquela que tinha medo de sangue, que não sabia como que ia ser. Então, trazer esses pontos da sua história. Você vai conseguir responder essa primeira pergunta conforme você vai respondendo as outras também que eu vou te passar, tá? A intenção é que você resgate mesmo características suas e também do seu trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que você queira falar, eu era professora e comecei o negócio para aumentar a minha rede de relacionamentos, me descobri ainda mais e fui aperfeiçoando, hoje eu já faço outras coisas, entendeu? Mas não é para necessariamente você responder quem eu era antes de Mary Kay. Olha aí, ó, Rosângela não tinha nem cartão de crédito hoje, fez sua viagem, menina, no cartão. Olha, sério, certo? Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta era, o que você não estava gostando na sua vida antes? Então, qual foi o ponto de dor, qual foi o ponto de necessidade que te fez olhar para o negócio Marquei? E aí é que a gente precisa lembrar, gente, que a gente está falando de business, de negócio. Então, quando você fosse apresentar para uma cliente, seja ela de produto ou do nosso melhor produto, que é o negócio, você precisa mostrar para ela os benefícios que você tem enquanto consultora de beleza. Mas, para isso, você precisa apresentar um ponto de dor. E hoje, pontos de dor são o que causam maiores conexões. Então, a resposta dessa pergunta, ela precisa ser a mais verdadeira, ela precisa ser a mais séria que você vai olhar e ela precisa ser a mais importante. É o que você vai gastar o seu tempo. Só que aí eu quero falar uma coisa. Não é para vocês ficarem gastando... Vamos lá, vamos botar no tempo de 1 minuto e meio, né? Que a gente já ficou até com medo de falar só 1 minuto e meio quando for se apresentar. Mas o grande diferencial do ponto de dor é você não ficar batendo lá 30 segundos sobre ele. Porque eu não gostava do meu trabalho, porque no meu trabalho só tinha gente arrogante, porque no meu trabalho isso, porque eu fui demitida, porque... Não, gente. Você vai trazer um ponto de dor você vai trazer para essa conversa específica, tá? E aí uma coisa que eu gosto de explicar agora.
e que eu preciso te explicar. Quando você vai se apresentar, seja numa sessão com mais pessoas, seja no atendimento individual, é importante que você saiba com quem você está falando. Fica mais fácil converter a venda quando você cria essa conexão. Então, eu vou buscar essa aula, gente, para vocês verem como que é importante criar o rapport. Então, antes de você se apresentar, é ideal que você faça perguntas para suas clientes. Perguntas para quem está te ouvindo, quem vai te ouvir, tá? Porque senão você não vai criar esse ponto de conexão. Ah, Amanda, quando você vai falar para muitas pessoas, aí eu escolho um ponto de dor. Só um. Então, por exemplo, né? Vamos supor que hoje eu vou falar lá nos meus stories, vou contar um pouco da minha história e tal. Qual é o ponto que eu, Amanda, mais bato na minha história? Né? Eu queria liberdade, tanto de tempo, quanto de geográfica, quanto de ser quem eu sou. Então, eu queria poder fazer o negócio de forma livre e desimpedida. Geralmente, quem se conecta com isso? Quem quer ter mais tempo e não quem tem tempo livre, certo? Então, eu escolho esse, geralmente, para estar ali falando. Agora, se eu vou conversar com uma menina de 19 anos, que só estuda, em geral ela tem tempo, né? Não tem pretensão nenhuma de trabalhar. O que eu posso vender para essa pessoa? As minhas conquistas dentro do negócio. Geralmente ela vai entrar por causa de reconhecimento. Só que, claro, gente, tudo isso vem das perguntas que a gente vai fazendo antes, tá? Para eu criar essa conexão mais fácil. Então, por que tantas pessoas elas vão se conectar com você? Por causa do seu ponto de dor. Então, qual é o ponto de dor que você vai escolher? Vou repetir. A primeira pergunta é: quem era a Amanda? No caso aí, você vai botar o seu nome, né? A segunda pergunta é: o que eu não estava gostando? Então, o que eu não gostava do que eu fazia, do que eu vivia, do que eu estava enfrentando. Porque às vezes, gente, você estava bem financeiramente, dinheiro não era o problema, mas você não estava gostando daquilo que você fazia. Você precisava de uma válvula de escape. E aí você vai vender isso, tá? Você pode elencar mais de um ponto de dor, certo? Mas na hora de você contar a sua história, você vai escolher um. Em geral, o que mais se conecta com o público que você quer atrair. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu quero atrair mães, né? É meu próximo público, tá, gente? Se eu quero atrair mães, geralmente de primeira viagem, que trabalhem fora, né? Que quase não tem tempo para cuidar dos filhos. O que eu vou vender para ela? Dinheiro ou tempo? Tempo. Por quê? Em geral, o dinheiro ela já vai ter se ela voltar para o mercado de trabalho, se ela se reconectar, se ela se recolocar. Mas ela vai ter que abrir mão do tempo. Vai perder crescimento dos filhos, vai ter que abrir mão de alguém cuidar deles durante o dia. Então, tudo isso são coisas que você vai vender. Porém, se você estiver muito distante desse ponto de dor, que é o que eu falo, eu não posso trazer uma mentira. Por exemplo, eu não posso dizer para o meu público, gente, que meu sonho era ser mãe. Porque é uma mentira. Nunca foi. Entende? Então, essa realidade de sofrer, meu Deus, será que eu vou ter que deixar os meus filhos lá? Nunca nem passou pela minha cabeça. Do momento que eu engravidei até hoje, a única coisa que eu sei dizer é que, graças a Deus, que eu tenho tempo. Que eu consigo fazer 32 mil coisas juntas. E eu não sei como as grávidas, hoje, né, a minha realidade é as grávidas. Não sei como as grávidas dão conta de trabalhar fora, gente, porque é um sono absurdo, é uma fraqueza, é uma moleza, é um negócio. Enfim, entenderam? Entenderam sobre o ponto de dor? Podem colocar as perguntas, gente, se vocês tiverem. Não tem problema, tá? É importante que vocês saibam responder essas perguntas no dia de hoje.
E a terceira pergunta que você vai responder é: qual a solução que você encontrou? Então, beleza, eu tinha um ponto de dor, mas por que eu vi na Marquei uma oportunidade? O que Marquei solucionou nesse meu ponto de dor? Como foi que eu cheguei nessa solução? Isso é importante o teu público saber. Porque de nada vai adiantar você explicar o ponto de dor, ficar lá meia hora batendo no ponto de dor, se você não apresentar para eles uma solução, tá? Aí, gente, olha como é interessante. A gente está falando de venda, de forma geral. Por que tanta gente se conecta com antes e depois? Porque ele mostra ali a dor e mostra como resolver rapidamente. Certo? Então, eu preciso disso junto. Então, qual foi a solução que você encontrou? E tanto para o problema quanto para o negócio. Então, quando você vai contar a sua história, quando você vai construir a sua história, qual foi o ponto que te chamou a atenção no Marquei? O que fez você vir para o Marquei? Ou o que fez você permanecer no negócio Marquei? Tá certo? Dúvidas? Quarta pergunta. Como que você se sente em relação ao futuro? O que você espera do futuro? O que as pessoas que vão estar com você, elas podem esperar de você? O que as suas clientes podem esperar de você? Será que esse mês você vai ter o produto para atendê-las e daqui 2 meses, quando elas quiserem repor, você não vai ter mais? O que você quer para daqui 4 meses, 5 meses, 10 meses? Qual é o seu plano, a sua visão de futuro? E aí eu vou repetir. As pessoas querem comprar, querem iniciar com quem tem resultado. As pessoas, elas só vão te indicar quando elas sentirem confiança em você. Então, não tem para onde, gente. Se você tiver uma visão alicerçada, se você tiver uma visão de futuro positiva sobre aquilo que você faz, vai ficar muito mais fácil de você ter tanto clientes para comprar o produto físico, quanto clientes para entrar para o negócio, tá? E isso aumenta não só a confiança delas na gente, mas a nossa autoconfiança, certo? Então, o que eu quero para o futuro? Será que eu quero daqui 3 meses, daqui 4 meses, ter uma poupança, uma renda extra de 4 mil reais, de 5 mil reais? O que eu quero para daqui a um ano? O que eu espero de 2023? Quero entrar em 2023 como futura diretora de vendas da Marquei? Não, daqui um ano eu quero estar como diretora de vendas. Daqui um ano eu quero estar conquistando viagem. Isso precisa ser dito, porque senão as pessoas não vão te seguir. E a gente peca nisso. Por quê? A gente não fala para as pessoas aquilo que a gente quer para o nosso futuro. E a gente perde a ajuda delas. A gente perde o impulsionamento delas. Porque vocês já pararam para pensar que a maioria das clientes que conhecem você, que tem essa oportunidade de estar perto de você, elas vão começar a torcer por você? E aí, quando tiver alguém do lado dela falando, ai, menina, eu tô precisando de alguma coisa para minha olheira, ela vai dizer, Maiara. Maiara pode te ajudar. Maiara me ajudou com a minha celulite. Então, Maiara vai te ajudar. Entendem isso? Você criou confiança. Menina, Maiara quer vender mais. Maiara, esse ano, vai conquistar a corte de vendas da Marquei. Ela vai ser uma das consultoras que mais venderam no Brasil. Vou te indicar para ela. E aí, gente, a gente se livra também daquelas clientes ruins, entendeu? Amém, recebe. A gente se livra das clientes ruins. Por quê? Aquelas clientes que querem comprar fiado. Gente, faltei ter um infarto semana passada, quando a consultora falou que estava vendendo fiado. Falei, mulher, não faz isso da tua vida. Para tudo. Já não começa assim. Certo?
E isso, eu falo, tá, gente? Outro parênteses. Vender fiado diz muito sobre a nossa autoconfiança. Diz muito sobre o nosso posicionamento frente ao nosso negócio. De como a gente enxerga o nosso negócio. Será que eu estou precisando vender? E aí, por isso, eu entrego o produto de qualquer jeito? Ok? Então, com essas 4 perguntas, você consegue enxergar aí, contar a sua história, fazer com que as pessoas enxerguem o mesmo que você, tá? Minha sugestão não. Minha orientação, Vou procurar uma palavra mais dura aqui, porque eu sou muito boazinha com vocês. Mas a obrigação de vocês, gente, é responder essas 4 perguntas no papel mesmo. Senta lá, responde essas 4 perguntas. Pegaram as 4 perguntas, né? Se alguém não pegou, me avisa aí para eu repetir. Mas responde no papel essas 4 perguntas e grava um áudio para mim. Não precisa ser para outra pessoa, não. Grava para mim, lá no WhatsApp, contando a sua história. Então, Amanda, olha só, como que ficou a minha história? Então, meu nome é Jane, eu sou... Certo? Então, eu me formei em tal coisa. Quando eu fui me formar, eu enxergava a vida dessa forma e tal. Pererê, parará, conta a sua história. Geralmente, gente, num áudio, até 2 minutos e meio, 3 minutos, ok. As pessoas vão ouvir. Quanto menor, mais chance das pessoas ouvirem, né? Maior o número das pessoas ouvirem. Mas manda para mim o áudio feito, montado, bonitinho, tá? Por quê? Porque você vai começar a treinar. E você vai mandar esse áudio não só para as pessoas que você quer cadastrar, mas para as suas já clientes. Então, você vai mandar o áudio para mim, a gente vai trocar algumas coisas no áudio, a gente vai ajustar o que tiver que ajustar no áudio, tá? E você vai aproveitar esse áudio para agora em novembro se apresentar para suas clientes. Tanto aquelas que você já vendeu, primeiro essas, para quê? Para aumentar a sua conexão com elas, quanto as novas clientes que você vai se apresentar e você vai pedir indicação. Certo? Quem vai fazer o áudio, quem for fazer o áudio, lembra de responder as perguntas e gravar como se você estivesse realmente conversando com a pessoa, como se fosse algo bom para a pessoa. E aí eu vou ensinar algumas técnicas de vocês também abordarem as pessoas no WhatsApp, tanto para venda de produto quanto para venda do negócio, usando esse áudio da história. E como que eu aprendi isso, né, gente? É importante eu dizer, porque não saiu da minha cabeça, não, apesar de eu querer que fosse, né? Mas eu sempre indico para vocês um livro chamado GoPro. E nesse livro, eu já mostrei ele algumas vezes, né, para vocês? Eu tenho ele em PDF. É esse livro aqui, ó. Do Eric Ward. O GoPro, gente, foi escrito por esse cara. E é dentro desse livro que tem um capítulo sobre como contar a sua história. O Eric Ward, ele vai falar exatamente sobre isso. Sobre a gente contar a nossa história repetidas vezes, até a exaustão, para trazer pessoas. E ele fala sobre esse volume importante de falar com as pessoas. Por quê, gente? Olha só. E coloquem uma coisa na cabeça de vocês desde já, tá? Os nossos resultados vêm de 20%. 20% das nossas ações. Então, se eu tenho, isso é lei de Pareto, né? Se eu falei aí com 10 pessoas, eu vou vender para 2, chorando. Se eu falei com 100 pessoas, eu vou vender para 20. À medida que a gente aumenta esse volume, aumenta também essa proporção, tá? Então, seja para venda do produto físico, seja para venda do negócio, você tem que entender de agora
é que o mais importante é ter volume. Não existe negócio Mary Kay sem volume. É claro que hoje a gente tem muito mais técnicas para ser assertiva. Mas se você quer um resultado, parabéns, Jane, pegou as 4 perguntas, faz o áudio, hein? Se você quer ter um resultado rápido ou se você quer ter um resultado a longo prazo, você precisa de volume. Qual é o grande segredo das pessoas que vendem muito? Elas falam com muita gente. E aí eu quero trazer um dado para vocês aqui, porque eu acho importante. Helena Timpone, hoje top 1 do Brasil, provavelmente vai ser rainha de novo, uma diretora da Mary Kay. Ela fez eu anotei. Peraí, eu não vou falar de cabeça que eu vou errar. Eu e as minhas anotações, gente. Aguentem. QB agora. Eu anotei, eu não sei onde eu anotei agora. Eu achei a aula, mas eu não sei onde eu anotei. Mas ela cadastrou algo em torno de 190 pessoas no ano de 2021, tá? Mais ou menos 190 pessoas. Dessas 190, 90 fizeram pedido. Mais, né? É menos da metade. E por que isso, gente? Por causa do volume. Ela cadastrou muito e muita gente fez pedido. Agora, se ela tivesse falado só com 90 pessoas no ano, tá, gente? Tô falando do ano, tô falando de mês, não. Se ela falasse só com 90 pessoas, quantas pessoas iriam entrar? Ela ia ter muito menos resultado. Então, o grande segredo é eu ampliar o meu foco, né? Eu dar esse zoom mesmo. E aí, hoje, a forma mais rápida de você fazer isso é pelo WhatsApp. E eu tive uma aula com a Helena e uma das coisas que ela fala na aula é exatamente isso. Ela trabalha rede social e WhatsApp. Só que ela não trabalha post na rede social. Ela trabalha abordagem individual na rede social. Então, o Instagram dela está lá montado. Ela vai fazer uma publicação ou outra durante a semana. Mas todos os dias ela aborda pessoas individuais no Instagram. E foi isso que eu comecei a fazer. Então, a gente precisa disso. Ah, mano, mas quem que eu vou começar abordando no meu Instagram? Primeiro, você vai abordar as pessoas que você conhece. Depois, você vai ampliar para as pessoas que são conhecidas das suas conhecidas. E aí, você vai começar a abordar as desconhecidas. Porque lembra que eu falei para vocês? A confiança vai trazer o resultado? Não adianta vocês esperarem ter resultado para postar no Instagram, para começar a iniciar. Não. Primeiro as pessoas vão te seguir pela visão que você tem. Então, por que você entrou no negócio? Qual foi o benefício que você teve ao iniciar no negócio? E aí sim as pessoas vão começar a te seguir. Quando as pessoas começarem a te seguir, você vai aumentar o seu resultado, aumentar a sua confiança e outras pessoas vão querer começar a te seguir. E aí vai ficar mais fácil abordar os desconhecidos. Só que a gente quer abordar logo os desconhecidos, que é a parte mais difícil, é que a gente não tem conexão. Entendem? Então, comecem pelas pessoas que vocês conhecem. E com esse áudio, respondendo essas 4 perguntas, vai ficar muito mais simples de você reverter o seu resultado. Então, vai ficar muito mais simples de você vender uma base, vai ficar muito mais simples de você vender um batom. Bora, todo mundo gravar esse áudio?
fazer desse mês de novembro aí, dá para fechar todo mundo, tá pré-qualificada. Eu acredito, gente, que se vocês dedicarem, na verdade, isso é estudo, né? Isso é científico. Quando a gente quer ter um resultado, a gente vai precisar concentrar a nossa força, as nossas ações, os nossos pensamentos naquilo. Então, se vocês querem realmente um resultado positivo de 2023, por exemplo, agora em novembro, é um excelente mês para fazer personal shopper. O que é isso, Amanda? Né? Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é você vender a ideia de você ser uma consultora de presentes para suas clientes. Então, todas as festas de confraternização, todas as festas de Natal, todos os presentes que ela for comprar, ela pode adquirir de você. Mas como que ela vai conseguir comprar essa ideia sua de ser uma personal shopper? É de agora, você vai ter que vender para ela, certo? Então, no final do áudio, para quem quiser fazer o áudio para venda, você pode acrescentar isso. Então, hoje eu estou buscando ajudar as minhas clientes, né, nesse mês de novembro, a encontrarem os melhores presentes, fazerem uma lista, certo? Então, eu preciso vender a ideia, eu preciso apresentar o meu plano para as minhas clientes, senão eu não vou conseguir vender. E isso é feito, gente, de forma individual, tá? O relacionamento, ele é individual. Não tem como se você se relacionar ao mesmo tempo com muitas pessoas. Porque aí não é relacionamento, é muvuca. Qual a ideia, Rô? Minha gente, eu posto tanta coisa que eu me esqueço. Ah, sim. Gente, isso, ó, quem quiser essa ideia da mesa de Natal, é exatamente isso. É você montar, pegar os kits de Natal, pegar agora aí quem está recebendo ainda o kit de pré-venda, montar os kits numa mesa, colocar enfeites de Natal e chamar suas clientes para sua casa, chamar suas clientes para um local que elas possam ver. Ou ainda, faça vídeos, pequenos vídeos dos kits de presentes. Quando você tem isso, o seu poder de convencimento aumenta, tá certo? Então, o Natal é uma excelente data para se comemorar. Só que você não vai deixar para focar nele lá em dezembro. Quem começar agora em novembro já está atrasado, porque quem começou em outubro já se antecipou, está governando. Agora em novembro tem que fazer, não tem opção de deixar para dezembro. E aí, gente, agora em novembro, você pode criar esse áudio, ter o seu áudio contando a sua história e intensificar a apresentação da sua história para várias pessoas, para trazer essas pessoas para perto de você, para você vender mais presente, para você iniciar novas pessoas, para você pegar novas indicações. Eu acredito muito, gente, muito, que independente do patamar, quem está começando, quem está no meio, quem está há 10 anos em Mary Kay, se você bater na tecla do online e do individual por WhatsApp, você aumenta muito as suas vendas. Só que o que você precisa ter? Volume, mulher. Não tem como fazer pouquinho, porque senão seu resultado vai ser pouquinho. Quer vender 10 mil? Quer vender 20 mil? Tem como fazer. Mas você precisa de volume. E é isso que a gente precisa ter agora em novembro. Vai trabalhar online? Escolhe um horário para você trabalhar e trabalha. Senta lá a bunda na cadeira, faz a lista de clientes, planeja o seu mês, pega hoje, aproveita hoje, segunda-feira, vai dormir mais tarde, mas termina o seu mês de novembro, faz o fechamento de outubro, quanto você vendeu, quanto você
fez de pedido, quanto você ainda tem para pagar, faz o seu balanço financeiro, quanto você tem em estoque. Amanhã você já acorda com as estratégias do mês. Hoje a América acabou de fechar, tá, gente? Por isso que eu ainda não tenho nada. Mas hoje, faz o seu fechamento do mês, faz o seu planejamento. Amanhã, assiste a aula das novidades. Eu vou estar lá às 9 da manhã, assistindo a aula das novidades da Mary Kay. Monta suas metas, define as suas metas, escolhe o que você vai fazer com esse dinheiro e vai para cima. Divide o seu mês. Ele tem 4 semanas. Todo domingo você está lá fazendo seu fechamento bonitinha. Aproveita essa oportunidade que a gente tem. Tem muita gente aí fora que tá doida para comprar produto. Tem muita gente aí fora que tá doida para ter uma renda extra. A gente só precisa encontrar, e aí é tipo garimpo, sabe, gente? A gente vai botar aquele monte de areia na... Quem nunca foi para um garimpo, né? Eu nunca fui não, mas eu já vi cena, então coloca dentro da peneira lá, né? Dá aquela bagunçadinha. Hoje já nem deve mais ser assim. Deve ter máquina para tudo. Mas dá aquela balançadinha, né? E para achar as pedrinhas de ouro. Uma ou outra vai ser grande, uma ou outra vai brilhar de longe. Uma ou outra vai querer iniciar, uma ou outra vai querer pedir para comprar com você. Mas a gente tem a responsabilidade de ir em busca das nossas clientes. E a melhor forma de você fazer isso é se relacionando. Então, conta a sua história 300 vezes. Olha, gente, eu tenho certeza que se você fizer seu áudio, a gente ajustar, se tiver o seu áudio pronto, minha filha, você sai na frente de todo mundo. Com certeza, até o dia 20, até o dia 15, você está aí pré-qualificada para Dallas, no mínimo, a caminho do segundo nível. Certo? Deixa eu ver aqui. Aí, ó, Débora já falou que tá montando o vídeo de Natal e precisa terminar de editar. Gente, quem se antecipa, governa. Comecem a usar o Instagram de vocês e eu vou dar aqui um bizu. Nada de criar novo Instagram. É Instagram pessoal, é tudo junto misturado. Porque as pessoas querem ver realidade, as pessoas vão se conectar com a sua vida. Elas vão primeiro comprar você para depois comprar aquilo que você vende. Certo? Dúvidas? Ah, outra coisa. Comecem a ensinar coisas no Instagram de vocês. Se vocês não têm confiança para ensinar maquiagem, se vocês não têm confiança de ensinar o passo a passo do kit, comecem a ensinar uma receita, um lanche que você vai fazer para o seu filho, como que você monta a lancheira do seu filho, como que você arruma a sua cama. Ensinem coisas. Ensinar conecta, porque as pessoas vão querer saber um pouco mais sobre aquilo. E aí é a oportunidade que você tem. Certo? Dúvidas? Não? Não? Tem certeza? Todo mundo vai fazer o áudio? Não, né, gente? Porque vocês sabem que é 20%. Então, eu quero saber quem vai ser os 20% dessa aula de hoje. Vocês sabem, né? Não é todo mundo. E é assim para tudo na vida, gente. Para tudo. Quem fizer o áudio, com certeza vai sair na frente. E me manda, tá? Que aí a gente consegue ajustar. Ok? Então, bora simbora. Eu acho que as coisas... A gente vai ter os posts aí, as revistas novas na virada. Gente, olha... A nossa unidade arrasou esse mês. Eu acho que a gente está lá entre as top 3, Deus queira, tá? Então, vamos continuar agora no mês de novembro arrasando. A gente tem tudo para fazer um mês extraordinário. Tenho certeza que as estratégias que a Mary Kay vai continuar trazendo vão ser positivas. E a gente vai encerrar o ano com chave de ouro e iniciar, né, um 2023 próspero e abençoado, porque muitas coisas novas vão vir aí para o ano novo. Então, esse mês fechou, acho que fechou agora o sistema.
E aí, assim que eu tiver as coisas, eu coloco lá no grupo, né? A Maiara já deve ter, né? Porque a Maiara, ela tem primeiro. Mas quem tiver primeiro, posta lá no grupo. Eu já pedi aqui para a Ana Luísa para ver se ela já tem. Eu acho que eles vão mandar mais tarde, porque acabou de fechar. Certo? Já tem, Maiara? Ah, tá. Eu já ia falar. Então, quem tiver primeiro, manda lá no grupo para a gente ver. E amanhã de manhã tem orientação online, 9 horas no horário de Roraima, tá? Acho que é isso. Vamos embora. A gente está encerrando o mês, mas está só começando uma semana, né?